Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia no Salmo 1, Salmo 1. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 1. Esse é um salmo muito conhecido, né? Muitos irmãos já sabem, até já têm memorizado este salmo. Mas hoje eu creio que Deus escolheu falar conosco através dessa leitura, dessa palavra. Nós vamos ler até o verso 3, que diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Irmãos, para iniciar essa nossa reflexão, eu gostaria de começar dizendo que Deus, o nosso Deus, Ele quer a sua felicidade. Queria iniciar dizendo que Deus, Ele quer vê-lo bem. Ele quer vê-lo alegre. Ele quer vê-lo próspero, bem-sucedido. Deus quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Ele disse: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus está dizendo, em outras palavras, que os pensamentos dele ao nosso respeito são os melhores. Ele diz: eu tenho os melhores pensamentos ao seu respeito. Os planos que eu tenho para você são os melhores. Então, queridos, o nosso Deus, Ele quer a nossa felicidade. Ele quer que tenhamos uma vida alegre, uma vida abençoada. E por que estamos falando isso logo no início dessa reflexão? Porque às vezes, dependendo da visão que cada um tem de Deus, da experiência, de repente, religiosa que teve na vida, a pessoa pode carregar a imagem de um Deus que só está preocupado consigo mesmo, e que só faz cobrar, exigir de você. Então, às vezes, nós podemos criar uma imagem de Deus que não corresponde àquilo que Deus é verdadeiramente, aquilo que como Ele se revela na sua palavra. Então Deus não tem que ser visto de acordo com a minha experiência religiosa, o que eu recebi por influências de outras pessoas, que de repente veio também de outras pessoas, de um sistema muitas vezes religioso opressor, em que vê Deus de uma forma apenas como aquele ser que está sempre pronto a punir aquele que faz alguma coisa errada. Por isso é muito importante a gente alinhar, ou a gente desenvolver um pensamento e uma visão de Deus que seja coerente, que seja verdadeira e que esteja baseado na Bíblia. E Jesus Cristo, o Filho de Deus,
ele foi quem mais, de maneira perfeita, evidenciou isso, demonstrou isso. Por isso que Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Quando Filipe disse, mostra-nos, Senhor, o Pai, o que nos basta, Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, esse é o nosso Deus. Um Deus que quer a nossa felicidade. E a palavra inicial aqui nesse salmo, bem-aventurado, ela significa exatamente isso, feliz. Feliz. Bem-aventurado, feliz. Então essa felicidade que Deus quer que tenhamos, que é a vontade de Deus que tenhamos, ela não se encontra em qualquer lugar. Ela não se encontra em coisas, em objetos. Não é algo que a gente recebe assim, ou abriu os olhos e encontrou. Mas aqui Deus está falando de algo que é construído. Que essa bem-aventurança, essa felicidade que vem de dentro, que nós podemos ter, que nós podemos viver, que nós podemos desfrutar, ela é construída através de ações, de atitudes, de escolhas. Ou seja, é um estilo de vida. É como nós decidimos, como nós escolhemos viver. No caso do Salmo 1 aqui, ele inicia dizendo coisas que nós devemos evitar, para depois dizer o que nós devemos abraçar. Então, essa bem-aventurança passa por princípios, por conselhos, dizendo bem-aventurado é aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, que não anda no conselho dos ímpios. Interessante que no verso 1 aqui há uma ação, digamos assim, progressiva, andar, depois se deter e depois se assentar. Aí ele diz, não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, bem-aventurado é aquele que sabe com quem vai buscar conselho, direcionamento, orientação, instrução. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ímpios aqui são as pessoas que ignoram Deus e a sua vontade. Pessoas que não consideram Deus. Pessoas que não se importam com Deus. Pessoas que não querem saber da vontade de Deus. Pessoas que fazem da impiedade, do pecado, da iniquidade, a sua opção de vida. Então a Bíblia diz, cuidado. Não se associe, não se deixe levar pelo conselho de tais pessoas. Nós falamos aqui um tempo atrás que nós devemos amar a todos, mas não devemos nos associar com todos. Amar, a Bíblia diz, ame a todas as pessoas. Todo ser humano, nós devemos estar abertos para amar. Mas amar não significa andar no conselho dos ímpios. Não significa se deter no caminho dos pecadores. E pecadores aqui eu volto a dizer, não está falando de pecador no sentido de todos nós somos pecadores, mas está falando no sentido de quem escolhe, que tem como opção viver uma vida distante da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então, como nós somos pessoas, irmãos,
que dependendo de com quem nós andamos, nós adquirimos influências para a nossa vida. E precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz no livro de Juízes, acerca de Sansão. Sansão foi um juiz de Israel levantado por Deus. E Deus concedeu a Sansão um poder especial. Algo de Deus que foi concedido para ele. Mas Sansão, de forma inadvertida, de forma assim, sabe, imprudente, ele se associou com pessoas que não eram boas influências para ele. E o que aconteceu foi que pouco a pouco Sansão, ele foi perdendo a visão espiritual. Ele foi perdendo o temor a Deus. Ele foi perdendo a reverência a Deus. E deixou de valorizar aquilo que Deus tinha dado de tão especial para ele. Mas tudo começa com associações erradas. Tudo começa com relacionamentos, com amizades que não são construídas com as motivações ou com a direção de Deus. Mas alguém pode até justificar, citando Jesus, que andou com pecadores, que jantou, que foi na casa de pessoas que não eram dos seus discípulos, sim. Mas Jesus estava lá com um propósito. Jesus estava lá para levar o amor de Deus, para ganhar aquelas vidas, para fazer diferença, para levar a palavra. Ele não estava lá para se deleitar no caminho daqueles homens, mas para trazer aqueles homens para o caminho. E aí que está a diferença. O que o salmista está dizendo aqui é quando a pessoa, ela não está buscando, ela não está na verdade influenciando, mas ela está se deleitando, ela está se entregando naquele caminho que não é o caminho do Senhor para a vida dele, para a vida dela, então ele se entrega, ele se deixa levar. Então a bem-aventurança aqui primeiro vem no sentido do que nós não devemos fazer. Do que nós não devemos fazer. Que devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, os conselhos. Sabemos o poder que uma palavra tem. Então, quando algo vem de Deus, vem de alguém de Deus, de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que nos ama, de uma pessoa que intercede, que ora por nós, é diferente, queridos, de um conselho de alguém que não tem um compromisso com você. Que não tem uma responsabilidade com a sua vida. Existem conselhos que destroem a fé. Existem conselhos que afastam a pessoa da presença de Deus. Mas então, amados, olha o versículo 2. Quem é bem-aventurado? O primeiro bem-aventurado é aquele que não segue. É aquele que não se detém, é aquele que não se assenta no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 diz, pelo contrário. Ao contrário disso, o que é que ele faz? O que é que ela faz? O seu prazer está em quê? Na lei do Senhor. Bem-aventurado é aquele que desfruta, que tem prazer em Deus e na palavra de Deus. Se está sentado aqui hoje,
Se está ouvindo essa palavra hoje, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, se está ouvindo a palavra de Deus, só o fato de você estar ouvindo a palavra e cultuando ao Senhor, se isso te dá prazer, você é, com certeza, um bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na palavra. O profeta disse: achando a tua palavra, Senhor, logo a comer. A Bíblia diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, queridos, bem-aventurado é aquele que encontra na palavra de Deus e em Deus uma fonte de contentamento. É aqui que você é consolado. É aqui que nós recebemos consolação, que nós recebemos instrução, que nós recebemos encorajamento, amados. Que o meu prazer, que o seu prazer esteja na lei do Senhor. Que nosso prazer esteja na lei do nosso Deus. Porque quando assim fazemos, nós somos comparados ao quê? A uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Uma árvore frondosa, forte, exuberante, que tem frutos, que dá sombra e que consegue absorver a água pura e cristalina do rio que está ali ao seu lado, e ela está ali sempre forte, sempre viçosa, sempre frutífera. Por quê? Porque é assim que é o cristão. É como a árvore. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Como a árvore. Você tem sido como uma árvore. Os frutos de Deus têm surgido na sua vida, no seu tempo devido, na hora devida, tem surgido os frutos. Então, aquele que é bem-aventurado, aquele que procura, que está construindo uma vida ditosa, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida realmente em Deus, é aquele que não se deixa levar por qualquer um, é aquele que sabe o que ouve, sabe selecionar o que ouve, mas é também aquele que tem prazer na lei do Senhor, que medita, que lê a sua Bíblia, que medita na palavra, que ouve a voz de Deus, e que, portanto, tem uma vida que tem raízes profundas. Que tem raízes profundas, cujas folhas não murcham. E tudo o que faz é o quê? Prosperará. Será bem sucedido. Deus ama a prosperidade do seu povo, queridos. Amém? Deus quer que você sejamos prósperos e que nós sejamos bem-sucedidos. Sabe, Deus quer que façamos as coisas com excelência e que em tudo que fizermos Ele seja glorificado e tudo que você colocar a mão seja abençoado. Deus quer que você seja bem-sucedido, Deus quer que sejamos bem-sucedidos, mas para isso nós precisamos honrar os princípios que Deus estabeleceu. Seguir as orientações, as instruções do Senhor. Para que nós possamos, então, ser bem-sucedidos, porque Deus é fiel. Se você olha, Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei.
em nosso lugar. E mesmo passando por tudo que Jesus passou, veja que Jesus sempre foi bem-aventurado. Veja que mesmo vindo como Cordeiro de Deus para se entregar, para dar a sua vida em resgate de muitos, mas Jesus seguia, tinha o seu prazer na lei do Senhor, ele meditava na lei do Senhor, na palavra. Lucas diz que com 12 anos de idade, José e Maria esqueceram o menino no templo em Jerusalém. E quando retornaram procurando o menino, ele estava lá conversando com os sábios, com os doutores da lei, interrogando, fazendo perguntas. E quando Maria chega, meu filho, nós estávamos te procurando. E ele diz, vocês não sabiam que eu estou cuidando das coisas do meu Pai? Com 12 anos de idade, ele já tinha consciência, sabe, do seu relacionamento com Deus, com o Pai. Ele já tinha consciência da importância da palavra, ele meditava na palavra. Então quando ele fazia algo, dizia, isso é para que se cumpra as Escrituras. O que eu estou fazendo é baseado na lei, é baseado na palavra, é para que se cumpra toda a palavra. Então ele crescia em graça e em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então, para ter uma vida, queridos, para sermos bem-aventurados, nós precisamos também ter essa atitude. Ter o prazer na lei do Senhor, meditar na palavra, viver e saber que tudo que nós fizermos debaixo da orientação de Deus, da direção de Deus, o Senhor vai fazer prosperar, crescer. Lá em Gênesis capítulo 39, diz que Deus era com José e tudo que José fazia, prosperava. Quando Potifar leva José para sua casa, José toma conta de tudo, José começa uma plantação, e o que acontece? Prospera a plantação. José coloca a mão na despensa, o que acontece? Prospera tudo que tem na despensa. Deus começa a honrar ao ponto do próprio Potifar olhar e dizer, desde que você chegou à minha casa, eu só tenho sido abençoado através da sua vida. Eu vou colocar você sobre chefe de tudo aqui. Eu vou te promover. Porque, José, você tem sido abençoado e através da bênção de Deus na sua vida, eu também, em minha casa, tenho sido abençoada. Irmãos, não ignore isso que nós estamos falando. Deus quer abençoar você de tal maneira que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Pois diz a palavra, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Alguém vai olhar e vai ver que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Porque tem coisas que você enxerga, que você vê, ainda que sejam grandiosas, mas você não vê a bênção de Deus. Nem sempre aquele que tem mais significa que foi abençoado mais do que aquele que tem menos. Às vezes alguém tem muito, mas você não vê a bênção de Deus. E às vezes alguém tem pouco e você vê a bênção de Deus. Porque é aí que está o segredo. A bênção do Senhor. E nesse caminho de bem-aventurança, nesse caminho aonde nós podemos desfrutar de uma vida feliz, de uma vida alegre, abençoada, irmãos. Aqui. Não é somente quando chegarmos lá. Não é somente quando chegarmos no céu, não.
A salvação, ela já começa aqui, desde o dia que você aceitou a Jesus. A bênção de Deus, o perdão, a restauração, as promessas do Senhor, elas já foram liberadas sobre a sua vida desde aqui. Então precisamos tirar, muitas vezes, da nossa mente o pensamento de que tudo que nós esperamos em Deus, alcançar em Deus, só alcançaremos depois. Claro que na eternidade nós vamos experimentar aquilo que chamamos de plenitude da salvação. Mas a vontade de Deus é que daqui por diante, na caminhada, você já viva experimentando as bênçãos do Senhor. Né? A alegria de Deus irradiando a sua vida. Porque às vezes isso passa pela mente do cristão, porque os apóstolos perguntaram para Cristo: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e aí? Como é que vai ser? Jesus disse: fiquem calmos, fiquem tranquilos, eu vos garanto que aqui nessa vida, 100 vezes mais, e por fim, a vida é eterna. Então ele disse: não se engane não, você que deixou casa, deixou isso, deixou aquilo para me seguir, saiba que a minha bênção vai suprir vocês, a minha bênção estará com vocês, e vocês não sentirão falta de nada, porque a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Então, irmãos, às vezes a questão não é se temos ou não a bênção, a questão é se nós estamos usando e desfrutando daquilo que Deus nos deu. Você já viu pessoas que alcançaram algo, que elas receberam, então foram presenteadas, e elas guardam aquilo que receberam? Mas guardam as 7 chaves, esperando uma ocasião especial para usar aquilo ou que adquiriu, ou que ganhou de presente, e não desfruta daquilo. Eu acho que alguém deve ter imaginado alguma situação assim semelhante, né? Muitas donas de casa, muitos homens também, às vezes pegavam algo e guardavam. O melhor conjunto de louças, os melhores talheres, os melhores copos, né? Outros, os melhores sapatos, guardavam e deixavam lá. Mas está lá, só não está o quê? Usando. Só não está usando. Às vezes na vida espiritual a gente faz isso. O Senhor já nos presenteou, o Senhor já nos deu, o Senhor já nos abençoou. E a gente está esperando o quê? Para usar, para desfrutar, para vivenciar tudo isso que o Senhor já nos concedeu. Como foi cantado hoje pela manhã, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu pergunto, você está usando tudo que Ele conquistou? Tudo que é seu direito, tudo que é sua herança? Pois, irmãos, lá em casa, eu sempre digo: minha filha, o que tiver de melhor aí, bota na mesa para a gente usar. Vamos usar. Mas e para quando chegar a visita? Quando chegar a visita vai usar também. Mas não vou esperar para o dia que vai chegar a visita não, irmão. Vamos honrar primeiro quem está em casa. Né? Vamos honrar o marido, vamos honrar a esposa, vamos honrar os filhos e vamos desfrutar daquilo que Deus nos deu. Para que guardar?
Sabe, há lugares que você vai que a pessoa tem lá um conjunto guardado há 20 anos. O negócio já ficou obsoleto, já ficou ultrapassado, está lá guardado, nunca usou. Então Deus nos dá, eu estava lendo essa semana 1 Coríntios 11, 12, Paulo falando dos dons espirituais, falando tudo isso são dádivas de Deus, são dádivas do Espírito que Ele dá, que Ele distribui como capacitação para a igreja, para o cristão, para o serviço do Senhor. E quantas vezes, irmãos, a gente está de braços cruzados e o Espírito Santo está dizendo aqui, olha, eu trouxe dons, eu trouxe dádivas, eu trouxe presentes para a vida de vocês, usem. Lá você vai ver a lista: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom de línguas, dom de interpretação, dom de profecia, não é? A variedade de dons, dom da fé, dom de milagres, de operação de maravilhas. Você vai ver dons espirituais, você vai ver tantas coisas que Deus tem para nós. E o que é que a gente está usando? Tem um momento que Paulo falou para a igreja: olha, estou indo aí visitar vocês e compartilhar um dom espiritual. Compartilhar com vocês mais uma dádiva do Senhor. Então, queridos, essa promessa aqui é para mim e para você. O que esse salmo está falando aqui, queridos, é para mim e para você. Para quê, pastor? Que nós sejamos bem-aventurados. Que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos como árvores que tem uma palavra de sabedoria para pessoas que estão vivendo na sequidão. Bem-aventurados que sejam como uma árvore que tem o seu fruto. Engraçado que a árvore, ela dá o fruto e outros é que desfrutam dela. Que nós, queridos, sejamos bem-aventurados ao ponto de servirmos, de alimentarmos as pessoas. Eu lhe pergunto, quantas pessoas que estão aí devido a essa pandemia, quantas pessoas que estão se sentindo derrotadas, quantas pessoas que estão desesperadas, quantas pessoas que estão angustiadas, quantas pessoas que estão ansiosas, quantas pessoas que estão desesperadas. Saiu essa semana uma pesquisa que somente esse ano, no período da pandemia, aumentou em cerca de 14% o número de suicídio. Aumentou o número de suicídio. Esse mês de setembro é chamado mês amarelo, de prevenção ao suicídio. Pessoas que, devido a um problema, a uma angústia, a um peso, a um fardo, a uma dor, e na busca de se livrar desta dor, pensam em tirar a própria vida. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas a isso, porque às vezes alguém que está perto de nós, que está conversando conosco, pode ser uma dessas pessoas e que precisam ver em nós uma árvore aonde ela encontra abrigo. Eu lhe pergunto, alguém já lhe procurou de alguma forma para se abrigar em você? Você já sentiu, já percebeu? Essa pessoa me procurou porque ela precisa de algo. E ela veio a mim esperando receber isso. Às vezes é uma colocação, uma palavra de sabedoria que você dá. Um conselho. Uma experiência que você compartilha. E que você ajuda essa pessoa a sair de um buraco. Que você pode ajudar essa pessoa a dizer: filho, filha, bem-aventurado,
não é aquele que cultua a sua própria imagem nas redes sociais. Bem-aventurado não é aquele que vive precisando de aprovação, de reconhecimento, de aplauso para se sentir um pouquinho melhor, para se sentir um pouquinho mais realizado, mais aceito. Não, queridos. Bem-aventurado não é aquele que é mais visto. Bem-aventurado é aquele que tem a sua vida escondida em Deus, em Cristo Jesus, e consegue crescer na graça e no conhecimento. Eu vejo que os canais de comunicação são importantíssimos para o trabalho, para a profissão, para a divulgação, sabe, para uma série de coisas. Mas o ser humano não pode ficar refém de nenhum sistema que muitas vezes lhe promete a felicidade, quando a felicidade está em Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua vivência, no seu caminhar, nas suas escolhas. A palavra de Deus tem a intenção aqui, queridos, de mostrar para mim e para você que é possível sim, mesmo em uma geração difícil e complicada. É possível ser bem-aventurado, mesmo que você não consiga alcançar todos os degraus que você sonha. Porque essa bem-aventurança não é um ponto que você chega. Mas essa bem-aventurança é como você vive. É como você vive cada dia. Cada dia. Cada dia. É a gratidão. É a fé. É a esperança. É a meditação. Medita dia e noite. Isso faz, queridos, que nós de fato sejamos bem-aventurados e possamos viver desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Então não abra mão do que Deus tem para você. Aproveite. Desfrute. Como diz o pastor Edivaldo, viva o seu melhor agora. Amém. Que Deus nos abençoe, amado.